Muito bem, em nossa aula anterior comentamos sobre as hipóteses de uma forma geral de suspensão da exigibilidade, o Moderé-Cocopá, e vimos o arcabouço jurisprudencial que envolve também de uma forma geral essas hipóteses. E agora vamos analisar cada uma delas em separado. Moratória, depósito montante integral, reclamações e recursos, concessão de medida liminar em mandado de segurança, concessão de medida liminar ou tutela antecipada em quaisquer outras ações judiciais e o parcelamento. Vamos começar com a moratória. O artigo 152 do Código Tributário Nacional traz um monte de informações importantíssimas sobre essa hipótese de suspensão da exigibilidade, que é a moratória. De início, é importante afirmar que a moratória não é dispensa de pagamento de tributo, não é perdão, não é remissão, não é dispensa de pagamento. Não é hipótese de extinção, é hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Então, a Fazenda Pública vai dar um prazo dilatado para que o sujeito passivo possa pagar aquele crédito sem acréscimos de penalidade, etc., uma vez que está com a exigibilidade suspensa pela concessão da moratória. Bom, então, vamos conversar a respeito do nosso artigo 152, destrinchando esse artigo e tirando todas as informações importantes ali contidas. Vamos lá. Artigo 152. A moratória somente pode ser concedida em caráter geral pela pessoa jurídica de direito público competente para instituir o tributo a que se refira e pela União, quanto a tributos de competência dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, quando simultaneamente concedida quanto aos tributos de competência federal e às obrigações de direito privado. E as obrigações de direito privado. Isso é em caráter geral. Eu vou explicar os detalhes, mas vamos ver o inciso segundo. Em caráter individual, por despacho da autoridade administrativa, desde que autorizada, evidentemente, por lei, nas condições do inciso anterior. Muito bem, voltando a imagem para mim, então aqui nós temos várias informações importantes. Em primeiro lugar, o que é uma moratória concedida em caráter geral e o que é uma moratória concedida em caráter individual. Ambas, nós já vimos, e vamos ver com mais detalhes, podem ser concedidos pela própria pessoa jurídica, ou competente para instituir o tributo, ou pela União, com relação a tributos de estados, distritos e municípios, na circunstância que vamos ver. Mas antes, precisamos estabelecer essa diferença. Moratória em caráter individual, moratória em caráter geral. E essa distinção é muito importante, porque ela se aplica para moratória, ela se aplica a parcelamento, ela se aplica à isenção, à anistia. Todos esses benefícios fiscais podem ser concedidos em caráter geral e podem ser concedidos em caráter individual. Então, isso que nós vamos ver agora é fundamental. Muito bem. Todos esses benefícios, estamos falando da moratória, mas se aplica a todos esses que eu falei, moratória, parcelamento, isenção, anistia, têm que ser concedidos por lei. As hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário têm que estar previstas em lei. Nós vimos isso lá no artigo 97 do CTN, no título Legislação Tributária. Somente a lei pode estabelecer, no seu inciso 6º do artigo 97, as hipóteses de suspensão, exclusão ou extinção do crédito tributário. Então, a moratória, como hipótese de suspensão, tem que estar prevista em lei. Ponto. No entanto, quando ela é concedida em caráter geral, não há na lei nenhuma exigência para gozo do benefício. É dada uma moratória do SS no município de Recife. Não há nenhuma exigência prevista na lei, todo mundo gosta da moratória sem qualquer problema. Moratória em caráter geral. Mas quando ela é concedida em caráter individual, a lei que a concede faz alguma exigência para gozo do benefício. É dada uma moratória do SS no município de Recife para aquelas pessoas jurídicas, prestadores de serviços, que tenham passivo circulante acima de R$500 mil, ou que tenham um número mais que 20 empregados. Então, há uma exigência prevista na lei ali.
para gozo do benefício. Neste caso, portanto, há necessidade da lei concedendo a moratória, porque isso em qualquer hipótese há, e além disso, de um despacho da autoridade administrativa após a verificação de que o sujeito passivo se enquadra dentro daqueles requisitos exigidos. Por isso ela é chamada individual. Não que ela seja dada individualmente para cada um, mas ela é dada individualmente para cada sujeito passivo que chegar na repartição e, olha, apresentar lá, olha, aqui estão os meus 25 empregados, eu tenho mais que 20 empregados, estou me enquadrando nas condições para gozo da moratória concedida pela lei número tal. A autoridade vai dar um despacho concedendo o benefício fiscal. Então, observem que na moratória em caráter geral, como não há nenhuma exigência legal para gozo do benefício, basta a lei concessiva. Na moratória individual, como há essa exigência, há necessidade da lei e de um despacho da autoridade após a verificação de que o sujeito passivo se enquadra dentro daqueles requisitos exigidos. Tá legal? Vamos ver como é que fica isso no esquema para ajudar a gente a fixar esse conhecimento. Vamos lá. Concessão de moratória em caráter individual ou em caráter geral. Lembro a importância dessa distinção, uma vez que, aonde aparece aqui a palavrinha moratória, pode ser colocada a palavra parcelamento, isenção, anistia, uma vez que todos esses benefícios fiscais podem ser concedidos em caráter individual ou em caráter geral. Uma observação que vamos estudar mais à frente, a remissão, que é o perdão da dívida tributária, esta só pode ser concedida em caráter individual, nós vamos ver de acordo com o artigo 172 do CTN. Mas todos os outros benefícios, moratória, parcelamento, isenção, anistia, só podem ser concedidos em caráter geral ou em caráter individual. Então vamos lá. Em caráter individual, a lei que a concede traz requisitos que terão que ser cumpridos pelo sujeito passivo. Como consequência, sua concessão depende da lei e do despacho da autoridade após a verificação de que o sujeito passivo se enquadra dentro daqueles requisitos exigidos. No entanto, quando concedida em caráter geral, a lei que a concede não traz requisitos que terão que ser cumpridos pelo sujeito passivo. Como consequência, sua concessão só depende da lei. Então, este esquema, volto a insistir, é fundamental, uma vez que ele se aplica a moratória, parcelamento, isenção e anistia, porque na remissão, que é o perdão, de acordo com o artigo 172 do CTN, que vamos estudar, ela só pode ser aplicada em caráter individual. Mas voltando à imagem para mim, então, já sabemos que esse detalhe é importante. A moratória pode ser concedida em caráter geral ou em caráter individual. E, em ambas as situações, quem é que pode conceder essa moratória? Lei. Isso nós sabemos. Mas lei de quem? Normalmente, daquela pessoa jurídica competente para instituir o tributo. Se o tributo é municipal, lei municipal. Se é o tributo estadual, lei estadual. Se é do Distrito Federal, lei distrital. Se é tributo federal, lei federal. Lógico. Mas o artigo 152 permite que lei federal conceda moratória para tributos de competência dos estados, Distrito Federal e municípios, desde que conceda simultaneamente para todos os créditos que a União tem, quer sejam tributários, quer sejam decorrentes das obrigações de direito privado. Vamos imaginar que eu estou andando com o meu carro, distraí, bati numa estátua de Duque de Caxias, destruí a estátua. Eu vou ter que indenizar a União por esse prejuízo. Esse é um crédito que a União tem que não é tributário. Se eu estiver numa região que a União quiser conceder moratória para tributos de competência dos estados, DF e municípios, ela tem que conceder moratória para todos os tributos que são devidos a ela e para as obrigações, como a que eu tenho, relativas a direito privado, para com a União. Então vamos imaginar que a União acha que em determinada região do país, por problemas climáticos, há necessidade de uma moratória.
Então, a lei pode conceder moratória para tributos de competência dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, sem qualquer problema. Mas todo mundo que estiver devendo naquela região para a União, quer sejam tributos, quer sejam créditos decorrentes das obrigações de direito privado, gozará da moratória também. É uma exigência tão forte que não se tem notícia ainda de um benefício fiscal concedido dessa forma pela União. E cuidado que o entendimento do Supremo Tribunal Federal é de que não há inconstitucionalidade, no sentido da União conceder, nesse caso, moratória para tributos de competência dos estados, Distrito Federal e municípios. Agora, cuidado. Nós estamos falando de moratória. Qualquer outro benefício fiscal, isenção, anistia, remissão, só pode ser concedida por lei daquela pessoa jurídica competente para instituir o tributo. Essa possibilidade que lei federal conceda moratória para conceda benefício fiscal para tributos de outras pessoas jurídicas é exclusivamente com relação à moratória. Exclusivamente com relação à moratória. Legal? Esse é um detalhe fundamental. Portanto, não se aplica a isenção, etc. Vamos dar uma olhadinha no esquema também para nos facilitar a fixação. Vamos lá. Lei concessiva da moratória. Pode ser lei da própria pessoa jurídica à qual a Constituição Federal atribui a competência para instituir o respectivo tributo, ou lei federal, quanto a tributos dos estados, DF ou municípios, desde que conceda simultaneamente para todos os créditos da União, quer sejam tributários ou não. Aquele exemplo que eu dei, o indivíduo que deve à União, por exemplo, fora, nos terrenos de marinha, ou uma indenização qualquer por destruir o patrimônio da União, se a União resolver interferir na competência dos estados, DF e municípios, concedendo moratória para tributos das pessoas jurídicas, ela também terá que conceder para essas pessoas que lhe devem tributos ou outras obrigações do direito privado. Mas chamo também a atenção de que, no caso de isenção, o artigo 151, inciso 3º da Constituição, veda à União que conceda isenção de tributos de competência dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Nós estamos falando, portanto, de moratória. Estamos falando tão somente de moratória. Muito bem. Voltando para mim. Mas existe mais um detalhe importante. Veja quantos detalhes nós já vimos a respeito do artigo 152. A moratória pode ser individual, pode ser geral, pode ser concedida por pessoa jurídica, por lei da própria pessoa jurídica competente para instituir o tributo, pode ser concedida por lei federal, etc. Mas tem mais um detalhe. Eu dei o exemplo que a União achou que em determinada região, por situações climáticas, a situação era complicada e resolveu conceder moratória circunscrita àquela região. Será que ela pode fazer isso? Vamos dar uma olhadinha no parágrafo único do artigo 152 do CTN. A lei concessiva de moratória pode circunscrever expressamente a sua aplicabilidade a determinada região do território da pessoa jurídica de direito público que a expedir ou a determinada classe ou categoria de sujeitos passivos. Então, isso é o que determina o artigo 152, parágrafo único do CTN. Portanto, numa visão mais prática, com a figura, nós chegamos a essa conclusão. A moratória pode ser concedida circunscrita tanto a determinada região, quanto a determinada classe ou categoria de sujeito passivo. Muito bem, voltando para mim. Este é apenas um dos artigos importantes a respeito de moratória. O artigo 152, mas ainda temos que olhar só sobre essa primeira hipótese de suspensão da exigibilidade, os artigos 153, 154 e 155 do CTN, para só depois entrarmos nas outras hipóteses de suspensão da exigibilidade, o que nós vamos fazer no próximo encontro nosso. Até lá!